Bem alto, vamos lá? 2019, ano da conquista e do crescimento. Amém? Vamos de novo? 2019, ano da conquista e do crescimento. Agora espalma a mão do teu irmão e diz isso para ele: 2019 é o ano da nossa conquista, do nosso crescimento em todas as áreas. Aleluia. Queridos, existem princípios importantes para que a gente possa crescer, conquistar dentro do propósito de Deus. Existem princípios importantes, mas o que é um princípio? O que é um princípio? A palavra princípio significa origem, a causa, um rudimento, uma verdade absoluta. Amém? Então, princípio significa origem, causa, verdade absoluta. Um princípio é algo que não muda. Diga comigo, um princípio é algo que não muda. Difere-se de uma opinião, por exemplo, de uma boa ideia. Não é relativo, não está preso a um contexto histórico, a uma época específica ou um costume. Um princípio não se prende a essas coisas, a uma época, um tempo, um tempo na história, nada disso. A Bíblia é um livro que contém inúmeros princípios. A Bíblia é um livro de princípios. Verdades absolutas que não se prendem ao contexto histórico ou à época em que foram escritas. São princípios, são verdades eternas. Amém? Então, a Bíblia é um livro de princípios que tem verdades eternas. O ensino bíblico, então, deve levar à obediência a Cristo e ao seu serviço. Todo ensino bíblico deve levar o cristão, a pessoa, à obediência e ao serviço. As duas coisas andam juntas. Pensando nisso, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Este é um princípio. Quem conhece a Bíblia, quem conhece a palavra, anda nos princípios, tem argumentos, amém? Ele combate com argumentos bíblicos todo argumento que venha contra a palavra de Deus, todo argumento que venha contra a sua vida. Por isso que é importante nós vivermos pelos princípios bíblicos e aprender sobre a palavra, para a gente aprender então a combater todo argumento, toda pretensão que venha se levantar contra a palavra de Deus. Quando nós começamos a pensar a partir dos princípios bíblicos e não a partir de opiniões ou achismos, o nosso estilo de vida muda, se torna mais consistente quando a gente anda dentro dos princípios bíblicos e não por achismo. O resultado de vivermos dentro dos princípios bíblicos é uma vida equilibrada. As nossas ações começam a serem governadas por Deus, tanto na igreja como na vida, em família ou na administração dos nossos negócios. Se nós andamos por princípios bíblicos, vai dar tudo certo. Amém, querido? Andamos por princípios. Andarmos por princípios é importante para sermos bem-sucedidos. Então diga para a pessoa que está do seu lado: andar por princípios é importante para sermos bem-sucedidos. Nós vamos falar aqui hoje de 5 princípios importantíssimos para crescermos e conquistarmos. Por isso o nosso tema,
princípios importantes para crescermos e conquistarmos. O primeiro princípio, unidade, diga unidade. Este é um princípio bíblico de crescimento. Unidade, onde há desordem, onde não há unidade, não cresce, não dá certo. O próprio Senhor Jesus disse que uma casa dividida não pode subsistir, não pode ficar de pé. Atos capítulo 4, versículo 32, deixa bem claro por que aquela igreja primitiva, ela crescia tanto. Aqui diz assim, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Diga, um a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Era uma comunidade que tinha tudo em comum e vivia em unidade. Pensando, um era a mente e um o coração. Pensando da mesma forma e sentindo da mesma forma. Isso é unidade. Não se pode desenvolver uma somente, um só coração, se não houver perfeita harmonia e não houver unidade. Se nós queremos crescer, se nós queremos multiplicar, se nós queremos conquistar, nós temos que ser um. Nós temos que andar em unidade em todos os sentidos. É importante isso. O propósito deve nos unir. Se nós estamos querendo conquistar, e o ano de 2019 é o ano da conquista, este propósito deve nos unir. Amém, querido? Se alguém quiser destruir o crescimento de uma igreja, eu vou te dar 3 conselhos. Se alguém deseja destruir o crescimento de uma igreja, primeiro, destrua a unidade de propósito. Destrua a unidade de propósito. Se uma igreja não tiver o propósito e andar em unidade, e tiver alguém para destruir esse propósito, essa igreja não vai crescer. Essa célula não vai para frente. Essa família não vai para frente. Então, segundo, critique a tudo e a todos. A crítica destrói. Se alguém deseja destruir o crescimento de uma igreja, então destrua a unidade de propósito e critique tudo e todos. E em terceiro, tente mudar o que está sendo colocado para todos e fazer a sua própria vontade. Você vai destruir o propósito da igreja, você vai destruir a igreja e o crescimento dela. 3 pontos negativos para destruir uma igreja. Destruir a unidade de propósito, criticar todos, tudo e a todos, e tentar mudar o que está sendo colocado para todos e fazer a sua própria vontade. Nesse ano de 2019, nós temos um propósito firme, um objetivo. Diga comigo, conquista e crescimento. Toca no seu irmão e diz para ele, o nosso propósito firme deste ano é conquista e crescimento. Diga para ele assim, cuidado, não destrua a unidade de propósito. Diga para ele, cuidado, não critique tudo e todos. Diga para ele, cuidado, não tente mudar nada que está sendo colocado para toda a igreja. Amém? Para querer fazer do seu jeito. Então, nesse ano de 2019, nós vamos, em nome de Jesus, conquistar e crescer. Em nome de Jesus. Se tornar somente um só coração é importante para conquistarmos os nossos objetivos. Amém, querido? Então, espalma a mão do teu irmão e diz para ele assim, somos um. Olha para o teu líder aí, vê onde é que ele está, o pastor da tua rede, e diz para ele, nós somos um. Aponta para ele assim, diz, nós somos um. Amém, querido? Eu quero dizer para você, nós somos um. Amém, amado? Em unidade de propósito. Segundo princípio, eu falei 5 princípios. O segundo princípio é crescimento, diga, crescimento.
Crescimento em duas áreas, tá, gente? Primeiro, crescimento da igreja. O corpo de Cristo, que é a igreja, precisa crescer sempre, jamais parar. A célula precisa crescer, ter novos toda semana, multiplicar. Crescer em número de discípulos é importante. Atos 5,14 diz assim: em número cada vez maior, diga cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, lhes eram acrescentadas. Amém, querido? Em número cada vez maior, a cada dia que passava, aquela igreja crescia o número de discípulos. Esse avivamento vai voltar, e já voltou aqui na Ágape, em nome de Jesus. Diga comigo, Deus quer crescimento. Em 1 Coríntios 3, de 6 a 9, diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então quem é que dá o crescimento? Deus. A gente trabalha, mas quem dá o crescimento? Deus. Amém? Nós ganhamos aqui no altar, no ano passado, nós fechamos o relatório, 278 pessoas aceitaram Jesus aqui na frente. 278 pessoas. Aqui, fora das células. Aqui. Porém, a palavra de Deus o que a palavra de Deus nos diz é que dia a dia o Senhor vai acrescentando os que são salvos. Quantos dias tem um ano? 365. Nós ganhamos aqui na frente 378. Então, por algum motivo, Deus não acrescentou. Dia a dia. Tenho certeza que está tudo certo com Ele. Se tem alguma coisa errada conosco. Você concorda comigo? Amém, querido? Mas esse ano vai ser diferente. Esse ano Ele vai acrescentar 2 a cada dia, no mínimo. Quando a gente fechar, ano que vem, a gente vai para 700 e lá vai fumaça, em nome de Jesus. Você concorda comigo? Então diga, eu concordo, pastor, porque nós estamos em unidade. Maravilha. E particularmente nós também temos que crescer, irmãos. Particularmente nós temos que crescer também. Você pode medir o seu crescimento pelo seguinte, eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu vou deixar para você fazer esse próprio exame. Você pode medir o seu crescimento pelo grau de comprometimento seu. Você cresceu na fé se você é totalmente comprometido com Deus e com a sua obra. Mas eu vou deixar que você faça esse balanço da sua própria vida cristã. Terceiro princípio, treinamento e aperfeiçoamento. Diga comigo, treinamento e aperfeiçoamento. Se nós quisermos crescer, nós temos que ser treinados e aperfeiçoados. A pergunta aqui é, dentro de treinamento e aperfeiçoamento, a pergunta aqui é a seguinte: o que eu preciso aprender? Essa é a pergunta que se deve fazer. O que eu preciso aprender? Nós precisamos sempre aprender para crescer e se desenvolver, querido. Quem para de aprender, morre. Está morto. A pior coisa, irmãos, é alguém que vive sendo levado de um lado para o outro, sem firmeza de propósito, porque não entende o que está acontecendo ao seu redor, à sua volta, não entende o que está acontecendo na igreja dela, essa pessoa não entende o que está acontecendo ao redor dela, ela não entende, não participa de nada, não procura aprender, nunca tem tempo. Uma pessoa assim nunca escreverá o seu nome na história. Nunca. Vai passar por aqui. Nós não estamos
aqui para passar, estamos aqui para escrever uma história. 1 Pedro 3,15 diz o seguinte: antes, santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Tem gente que não sabe por que nem vem para a igreja. Tem gente que não conhece a respeito da sua salvação, não tem firmeza, não sabe responder para uma pessoa que fizer uma pergunta. Mas também tem gente que faz cada pergunta, né, irmão? Tem gente que quer saber o sexo dos anjos. Fizeram até uma pergunta aqui, o pastor Anderson, eu estou devendo uma resposta para ele. Vou responder, pastor Anderson. Né? Amém, querido? Pergunte para a sua vida, o que é que eu aprendo com isso? Quando você lê a palavra, você olha para ela e pergunta: o que Deus está falando comigo? Onde é que eu posso aplicar isso aqui? O que é que eu preciso mudar com essa palavra? É isso que você tem que ver, irmão. Leia a Bíblia para você aprender, para colocar em prática, em nome de Jesus. Nós precisamos entender o porquê de estarmos fazendo o que estamos fazendo, irmão. Nós precisamos estudar e crescer na fé para isso. Você precisa participar do que está acontecendo na sua igreja. E eu quero aqui pedir que você fique de pé 30 segundos. Por favor. Deixa a sua mão livre um pouquinho. Olha para a pessoa, para as 3 pessoas que estão ao seu lado, e dê uma salva de palmas para ela. E diz assim: parabéns por você estar aqui. Parabéns por você estar aqui. Parabéns por você estar aqui. Amém, querido? Aprendendo, aleluia. Buscando a Deus, aprendendo da sua liderança. Parabéns por você estar aqui, irmão. Glória a Deus. Pode sentar. Então nós precisamos estudar, nós precisamos crescer na fé, para poder responder para as pessoas, para poder evangelizar, falar com convicção. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Nós temos que crescer, desenvolver e deixar para trás as coisas de menino. Amém, queridos? Aleluia. Nós temos que crescer e amadurecer na fé é importante. Portanto, aceitar ser treinado e ensinado é comprovação de amadurecimento. Eu já sou pastor, eu já sou apóstolo, eu já sou bispo, eu já sou arcanjo, querubim, serafim, mas se eu sou alguém maduro na fé, eu quero aprender mais e mais e mais e mais. E se eu já sei, eu vou rever o que eu já sei, para queimar mais dentro de mim. É importante crescer sempre, aprender sempre, irmão. O apóstolo Paulo estava sempre procurando aprender, sempre. Em 2 Timóteo, capítulo 13, era o apóstolo Paulo. Teve experiência com Deus, teve revelação direta do Senhor Jesus. Ele diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ele diz: quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo era um homem que estudava, por isso ele fez a diferença. Por isso ele fez tanta diferença. Existem pessoas, irmãos, que nunca, eu vou dizer isso, é espantoso, mas existem pessoas que nunca leram um livro na vida. Existem pessoas, irmão, que nunca estudou e nem leu a Bíblia. Crentes, cristãos. Então precisamos estudar e sermos treinados para executar melhor a obra de Deus. Amém, amados? É importante a gente crescer. Quarto princípio.
o serviço. O quarto princípio para nós conquistarmos e crescermos, irmãos, é o serviço. O Senhor Jesus disse que maior é o que serve. A igreja do Senhor não é igreja de senhores, é uma igreja de servos. Entenda isso. Você não entrou no reino de Deus para ser servido, mas para servir. Não está aí, mas não está no script esse texto. Mas se eu não me engano, é Marcos ou é Lucas 10:45, está escrito que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ele, sendo Deus, sendo Senhor, sendo Rei dos Reis, se fez servo, para dar exemplo para nós, irmãos. Então, nós somos servos, nós somos uma igreja de servos. A pergunta principal aqui no serviço é a seguinte: o que eu posso fazer? Essa deve ser a sua pergunta. O que eu posso fazer? Sempre assim, quando você chegar na célula, por favor, não dê nem boa noite, diga: o que é que eu posso fazer? Eu vim aqui para servir. Quando você entrar por aquela porta, pergunte: o que é que eu posso fazer? Eu estou aqui para servir. Se você bate o ponto 7 da manhã, chegue 6 a partir desse ano, porque eu vou lançar uma palavra profética. Aquele que se esforçar mais, vai receber mais esse ano. Então preste atenção, amado. Quando você bater o ponto, bata 6 horas, não bata 7 não. E quando você entrar, a primeira pessoa que você vê no seu trabalho, você pergunta: o que é que eu posso fazer? Eu estou aqui para servir. Você vai ver o que é que vai acontecer. Então a pergunta principal aqui é: o que eu posso fazer? Todos podem fazer algo. Todos podem fazer algo. Todos podem fazer algo. Do bebê ao mais velho, todos podemos fazer algo. A Bíblia diz em Tiago 2:26 que sem obras a fé é morta. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós somos servos, nós estamos aqui para servir, para fazer alguma coisa, e todos nós podemos fazer algo. Existe uma grande incoerência na vida cristã de muitas pessoas: o crer e o não fazer. Crer, diz que está na igreja, que serve a Jesus, que não sei das contas, mas não faz nada, não contribui com nada. Isso é incoerência. Se o Senhor Jesus chamou para ser servo, o que acontece, infelizmente, é que somos extremamente seletivos naquilo que fazemos ou não. Geralmente nós não queremos fazer qualquer coisa. Se a pergunta aqui é servir, e o que é que eu posso fazer? Aquilo que te der para você fazer, vá lá e faça. Não seja seletivo. O que tiver para eu fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Nós não estamos dispostos a fazer qualquer coisa para ajudar. Só aquilo que eu acho que eu quero fazer. Só aquilo que eu quero fazer. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu estou aqui para servir e fazer qualquer coisa. Você pode profetizar isso para o seu irmão? Diz assim: eu estou aqui para servir e fazer qualquer coisa que me mandarem, para servir a Cristo. E se a nossa fé não nos motiva a ação, ela se torna nula, sem efeito. Ninguém que realmente crê pode ficar parado, inerte, quieto. Ninguém que realmente crê vive inerte, sem ação, parado, sem fazer nada. Como já falei, existem pessoas que jamais vão escrever o seu nome na presença de Deus e dos homens. Jamais vão escrever seu nome na história. Olha só esse exemplo aqui de alguém que faz a diferença com seu serviço. Atos 9, de 36 a 39. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Diga: morreu. E seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior.
Lida é uma cidade, ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. E Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior, onde a Dorcas estava morta. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Dorcas fazia roupa para as viúvas, servia as viúvas, fazia vestido para elas, cuidava delas. E essa mulher morreu, e essas mulheres plantearam. Dorcas era importante. E você sabe o que foi que aconteceu? Mandaram buscar Pedro, e Pedro veio, e Pedro foi para o andar superior, e Pedro orou, e depois de Pedro orar, Dorcas ressuscitou, porque pessoas assim fazem falta na igreja. Quando morrem fazem falta. Tem gente que se morrer, nem tchum, porque não fez história, ninguém nem lembra. Quem? O irmão? Não sei quem era. Quem? A irmã da nossa célula? Quem era? Também é demais, né? Como é que você está escrevendo a sua história, irmão? É com serviço ou com senhorio? Você está no corpo de Cristo para ser servido ou para servir? Diga assim: quem serve faz a diferença e faz falta. Então põe a mão no ombro do teu irmão com muito carinho, olha na bolinha preta dos olhos dela e diz assim: você faz falta. Aleluia. Você faz falta, porque aqui na Ágape só tem servo. Amém, querido? Aleluia. Servir é importante na vida cristã. Venha fazer parte daqueles que fazem a diferença. Venha fazer parte daqueles que fazem a diferença com o seu serviço. Servir é prova de amor na prática. Não adianta ficar só sentindo. Servir é prova de amor na prática. Amém, querido? Nossa fé tem que ser uma fé prática, de ação. Esse ano de 2019, nós vamos nos levantar, em nome de Jesus. Quinto princípio, e último de hoje, diga: contribuição. Se uma igreja quer crescer e conquistar, o princípio da contribuição é importante. A pergunta principal aqui é: o que eu posso doar? O que eu posso dar? Esse é o princípio da contribuição. Todos podem contribuir de alguma forma. Todos podem contribuir de alguma forma. Você pode contribuir em algum ministério. Contribuir com mão de obra. Você pode não ter dinheiro para contribuir. Por exemplo, o lanche que está sendo feito. A igreja agora, nós estamos tendo a cantina aqui. Sabe para que essa cantina? Para a gente ajudar a pagar aqui o galpão. Então nós estamos fazendo, nós estamos doando. Mas de repente você não pode doar, porque você não tem dinheiro. Mas você tem habilidade, você sabe fazer um bolo, você sabe fazer um salgado. Aí o irmão compra que não pode fazer, mas pode comprar, tem como comprar. Compra o trigo, compra o ovo, compra o leite. E você faz, você está contribuindo. Quem está entendendo aqui, irmãos? O negócio é contribuir com o seu talento, com a sua habilidade. Talvez você possa doar, não possa doar, mas você pode fazer. Então faça, e assim você vai contribuir. Segundo aos Coríntios 8:12, diz assim, ó: porque se há
prontidão. Vamos lá? Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com quem? Com o que não tem. Doe o que você tem, como você pode, dentro das suas condições, mas doe, não fique de fora. Eu quero te dizer que vem bênção para você da mesma forma de quem dá muito, para quem dá pouco, mas dá dentro da sua possibilidade, dá com coração, dá com alegria, amém? Então você pode contribuir com o serviço, você pode contribuir com o seu talento, você pode contribuir no ministério. Irmãos, o ministério infantil precisa de pais que ajudem os tios, e não tem um pai que se candidata, é difícil. A gente alugou o prédio aqui ao lado, por causa que os menorzinhos tinham que fazer dinâmica com eles, faziam muito barulho, e não por causa dele, mas o barulho atrapalhava o culto aqui. Nós alugamos aqui do lado, esse lugar aqui, esse prédio aqui do nosso lado, é alugado para nós, para as crianças, aos domingos. Mas nós precisamos, o tio Dênio e a tia Cláudia precisam de ajuda lá, gente, em nome de Jesus. Se candidate, dê seu nome. Você não vai todo domingo para lá não, porque a gente reveza. Até os meninos da mídia, nós estamos tentando pessoas mais para trabalhar na mídia, para eles poderem assistir o culto. Tem um ministério de mídia, entra, converse com o Lucas, tem lugar para você. Por isso que é interessante você vir e participar, já vai ter de novo, depois do encontro já vai ter de novo, encontrando o meu lugar no corpo. É para isso, para você entender que você é importante, que você tem um lugar no corpo. Então esse ano a gente precisa estar unido. Então contribuição é importante, não só financeiramente, mas financeiramente também. Lógico, ninguém faz nada sem dinheiro. Sem dinheiro a gente não teria energia para ter ar-condicionado. Está nesse fresquinho gostoso aqui, púlpito bonito, água. A única igreja que sai água da parede é a nossa. Amém, amados? Contribuir é importante. Contribuir financeiramente. Lucas 6, 38 diz assim, ó: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. O que está aqui em jogo não é a medida que vamos receber, mas a atitude de doar. Se não doar, não tem medida. 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém, querido? Deus ama quem dá com alegria. Você deseja alegrar o coração de Deus? Quem deseja alegrar o coração de Deus aqui? Aleluia! Então, oferte fartamente com alegria, que você vai alegrar o coração de Deus. Atos 4, de 36 a 37, tem um exemplo clássico daquele que dá o que pode, não o que não pode. Ninguém está esfolando ninguém aqui. Aquele que pode dar dá um. Aquele que pode dar 10, dá 10. Aquele que pode dar 100, dá 100. Aquele que pode dar 1000, dá 1000. Aquele que pode dar 10 mil, dá 10 mil. Aquele que dá 50 mil, dá 50 mil. Aquele que pode pagar o aluguel das próximas igrejas que nós vamos abrir, paga o aluguel até quando puder, 6 meses, 8 meses, 10 meses, conta comigo, meu pastor. Não posso, amém, vai fazer bolo, vem para a cantina. Quem está entendendo? Eu te garanto que isso alegra o coração de Deus.
Em nome de Jesus. Atos 4, de 36 a 37, diz o seguinte: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. A igreja sabe onde colocar os dízimos, as ofertas, somos nós que determinamos. Eu não tenho direito sobre o meu dízimo e as minhas ofertas. Não tenho, irmão. Para eu não falhar, eu já sou debitado no meu salário, já vem sem dízimo. Tem que devolver mesmo. E oferto todo o culto. Até aqui, Deus tem me dado graça. E faço isso com muita alegria. Em nome de Jesus. E tenho colhido. E tenho colhido fartamente. Por falar nisso, falar em fartamente, Jean, alguns irmãos aqui, o pastor Arleson, da caravana, me ligou. Está aberta a inscrição para a caravana para ir para Israel no final do ano. Eu vou estar aqui colocando, você pode ir. Nós vamos dizer para você como é que pode ir. O Jones Filho tem um gatilho ali que ele pode lhe ajudar para conseguir dinheiro extra para você ir para Israel. Não tem, filho? Ainda está? Ok? Só é falar ali, levanta a mão, depois está lascado lá que eles vão te procurar. Então, olha só, gente. Ele vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ele podia doar um campo e deu. Ele podia doar um terreno e deu. Acabou. Mas tinha irmãos aqui que não podiam. Eles podiam dar 1 denário. Eles podiam dar uma dracma. A viúva, Jesus elogiou ela. Não foi pela quantidade de dinheiro que ela deu, porque ela deu menos que todos que tinham dado lá, mas da sua miséria, Jesus diz, da sua pobreza, ela deu tudo que possuía. Ela só tinha 2 moedinhas. Ela deu tudo. Esse é o coração. E Deus não está preocupado se é muito ou se é pouco. Ele está olhando a alegria de coração. Mas Paulo disse: aquele que dá fartamente, que porque pode dar, vai colher fartamente. Aprenda uma coisa, meu irmão: se você plantar manga, dá manga. Se você plantar abacate, dá abacate. Se você plantar mamão, dá mamão. E se você plantar dinheiro, você vai colher dinheiro. Aprenda. E dinheiro a gente não colhe enterrando no fundo do quintal. A gente colhe plantando no solo da fé. Então, é importante. Então, essa atitude de Barnabé exemplifica muito bem a questão de ofertar de acordo com a sua condição. Oferte dentro da sua condição. Se você ofertar dentro da sua condição, aquele que dá a semente ao que semeia e abençoa a sementeira, que é Deus, vai multiplicar a sua sementeira. Aí vai começar. Você começou com R$1, daqui a pouco está 2, daqui a pouco está 10, daqui a pouco está 15, daqui a pouco está 20, porque Ele vai multiplicar. Porque Ele conhece teu coração. Você é terra fértil, Ele vai colocar aí, porque vai multiplicar. Você é terra fértil que recebe. Você é terra fértil. Semeia essa semente aí, irmão. Vamos lá. E esse é o tempo, este é o ano da semeadura. Se você não tem, não se sinta menor, por favor, porque você não tem. Oferte o que você pode dentro da sua condição. Oferte o que você pode dentro da sua condição. Não se sinta menor. Mas se você tem e pode ofertar, então oferte com abundância e generosidade. Em nome de Jesus. Amém?